Bom dia. Bom dia, Renata, Léo, mamãe. Bom, bom dia para quem está chegando. A gente vai começar a explanar, né, sobre o que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Em específico, os infortúnios ocultos, tá? Mas antes da gente começar as nossas reflexões a respeito desse tópico do Evangelho segundo o Espiritismo, para aqueles que se sentem mais à vontade, vamos fechar os olhos, nos acalmar, tentar aquietar os nossos pensamentos, para que possamos nos tornar receptivos aos ensinamentos aqui hoje colocados por nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos, Senhor, ser intuídos pelos bons espíritos, para que as reflexões acerca da passagem do Evangelho sejam baseadas e direcionadas única e exclusivamente pelo Teu amor, pela Tua vontade, pela vontade do Pai, como bem falaste. Graças a Deus, fica conosco, agora e sempre. Bom, como eu estava falando, a gente vai falar de um dos tópicos do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Em específico, os infortúnios ocultos. Quando a gente lê essa passagem, né, a primeira coisa, as primeiras considerações que a gente deve fazer é com relação à caridade, tá? A caridade no sentido de que se dá, a caridade no sentido de que se recebe, tá? Porque eu estou fazendo uma distinção dessas perspectivas, né, distintas, daquela que dá e daquela que recebe. Primeiramente, aquela que dá a caridade, a pessoa que dá, oferece a caridade, a gente tira, né, uma conclusão dessa passagem, que a caridade deve ser feita sem a intenção de retorno. Dizem que nós só conhecemos o significado da palavra ingratidão, né? Ingratidão, quando nós temos a intenção de fazer algo querendo algo em troca. Eu vou te dar alguma coisa a teu benefício, mas eu já estou pensando no retorno. E quando a pessoa não lhe dá, aquela pessoa que você ajudou, certo? Aquela pessoa que você ajudou, quando ela não lhe dá o retorno do que você almejava, você diz que aquela pessoa foi ingrata. Porém, ela só foi ingrata porque você estava esperando algo em troca, pelo aquele benefício que você fez. Então dizem isso, né, que a ingratidão só conhece o sabor amargo da ingratidão aquelas pessoas, nós, né, na realidade estamos todos no mesmo barco, quando nós fazemos algo querendo algum benefício em troca. Então, no sentido de dar, nós devemos dar
sem querer nada em troca. O que dá a nossa mão esquerda que a nossa mão direita não saiba. E no sentido de receber, os infortúnios ocultos, nesse sentido de receber, nos passa a ideia de que nós devemos ter fé. Porque a caridade, né, as pessoas que têm o costume de fazer o bem, elas geralmente não alardeiam. Elas não têm essa intenção das pessoas do mundo saber das suas atitudes bondosas. Porque elas não esperam o retorno da matéria, o retorno do mundo. Elas esperam o retorno do Pai, que tudo vê. Então, essa parte do Evangelho, ela nos retrata justamente isso. A questão da fé e a questão da caridade. De fazer sem olhar quem. De fazer sem esperar nada em troca. Então, como a gente tem já o hábito de fazer, eu vou ler, tá, partes do trechos, né, do Evangelho, os infortúnios ocultos, e daí a gente vai tentar refletir de forma mais detalhada, tá? Então ele começa assim: nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e se vê generosos impulsos para reparar os desastres, mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, de pessoas que jazem sobre um catre sem se lamentarem. São a esses infortúnios, discretos e ocultos, que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. Não tem aquela sua dor mais íntima, aquela sua dor que você não quer que ninguém saiba porque você tem vergonha, porque você não queria sentir. Aquela dor que te traz um sentimento de angústia, de medo, terríveis. Aquela dor que, por vezes, você perde a esperança de que ela irá passar. Essa parte aqui do Evangelho, ela está te dizendo que a sua dor oculta, que a sua dor mais pungente, ela não está sendo esquecida. Não se preocupe que você não está à toa, que você não vai ter ajuda, que você não vai ter uma mão estirada à sua direção. Essa passagem, esse trecho, ela nos diz que essa dor mais oculta, essa dor mais íntima, tem pessoas, tem espíritos, tem encarnados que irá te ajudar a passar, a se sobressair dessa experiência, que são os verdadeiros infortúnios ocultos. Aqueles que a gente não quer que ninguém saiba, mas que Deus sabe e que, por saber, irá nos ajudar a passar para que essa dor passe. Quem é esta mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem vestida também modestamente? Entra numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida sem dúvida, porque à porta a saúdam com respeito. Aonde ela vai? Sobe até a mansarda. Lá mora uma mãe de família cercada de filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. É que ela vem acalmar todas essas dores, traz o necessário,
temperado com doces e consoladoras palavras, que fazem aceitar o benefício sem corar, porque esses infortunados não são mendigos profissionais. É tão interessante, né, tão profundo essa parte que diz que faz sem aceitar, faz aceitar o benefício sem corar. Quantas e quantas vezes a gente faz algo de bom querendo que o outro, que as outras pessoas vejam? Porque a gente tem necessidade que os outros digam para a gente que a gente é bom. A gente tem essa necessidade da aceitação do outro. Né? As redes sociais, na realidade, é um exemplo bastante claro, bastante vivo disso. A gente quer postar aquilo que enaltece a gente, porque a gente tem necessidade disso. A gente tem necessidade de que o outro enxergue a gente como algo bom, como uma pessoa boa. Porque nós estamos querendo trabalhar para o externo, sendo que nós deveríamos trabalhar para o nosso interno, aquilo que realmente é incorruptível. Mas não é uma crítica no sentido de que não devemos mais fazer, mas é um ponto de reflexão que nós deveríamos, todos nós estamos envolvidos nessa teia, né, de querer apresentar, de querer nos mascarar diante da sociedade, para quem sabe viver uma vida que na realidade nem nos pertence. Aquele medo terrível que as pessoas descubram o que a gente fez, o que a gente faz, que a gente considera que não seja legal. E aquela vontade desesperada que as pessoas descubram o que a gente fez, o que a gente faz, que nos traz sensação de orgulho, de pompa. Todos nós somos assim. E o fato da gente nos conhecer, nos identificar nessas situações, nos faz com que a gente tente trabalhar de pouco a pouco o que deveríamos modificar, mas sem holocausto. Nos sacrificando, sim, como Jesus bem falou. Sacrifícios eu quero, holocaustos não. E aí ele continua: graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem o frio, nem a fome. Irão à escola agasalhadas, e o seio da mãe não secará para as criancinhas. Se há um doente entre eles, nenhum cuidado material a repugnará. De lá, ela se dirige ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, à espera uma viatura, verdadeira loja de tudo o que leva aos seus protegidos, que visita assim sucessivamente. Não lhes pergunta nem sua crença, nem sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a excursão, ela se diz: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que não revela nada, mas é um anjo de consolação. E à noite, uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela, até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem, porque ela faz sem olhar quem. Ela faz sem perguntar se é espírita, se é protestante, se é católico, se é judeu. Ela não está interessada no retorno. Porque quando nós não estamos verdadeiramente interessados no retorno,
nós fazemos de coração aberto, sem querer nada em troca, sem dar com uma mão para que a outra veja. E essa parte do Evangelho faz com que eu relembre uma situação que ocorreu com Madre Teresa de Calcutá. Questionaram a ela por que ela não dá a vara, né, a vara para pescar. Por que ela dá o peixe? Porque quando ela vai fazer a caridade, ela não dá a vara e sim dá o peixe. E aí ela falou que muitos daqueles que ela dá o peixe estão na situação tão debilitada que não tem nem forças para segurar a vara. Então, muitas das vezes, a gente, pelo mundo que a gente se encontra, pela falta até mesmo de como eu posso falar, de sensibilidade no sentido de ter uma ciência da situação, né? De saber lidar com a situação, ter um olhar clínico diante da situação. E muitas das vezes a gente se diz, não, eu não vou dar a esmola, eu não vou dar a comida, porque a população está do jeito que está, porque a gente dá, ao invés de ensinar. Mas muitos, como Madre Teresa de Calcutá falou, muitos não têm condição. Muitos não têm condição de segurar a vara porque estão cansados. Alguns podem sim segurar a vara e aprender, né, a ir atrás do seu subsídio, mas outros não. E isso a gente não fala só na perspectiva material, não. Nós estamos no mês de Setembro Amarelo. Nós falamos também no sentido moral, de pessoas que estão com depressão, de pessoas que estão com picos de ansiedade e que não têm condições nenhuma, não conseguem ter um olhar clínico para a própria vida, porque se sentem lá embaixo, no fundo do poço. E até as atividades cognitivas, né, de refletir, de tentar ter um pensamento positivo, estão lá embaixo. A própria medicina fala que pessoas que estão com depressão, que estão com um estágio depressivo, as sinapses que os neurônios costumam fazer de pessoas que estão de boa, essas sinapses elas estão num grau muito baixo. Então, moralmente, né, de forma bem introspectiva, aquela pessoa não tem condição de sair. E muitas das vezes a gente falta com a caridade porque a gente diz, é falta de Deus, é falta de trabalho, é porque não trabalha, é porque não tem algum objetivo na vida. Quem sabe aquela falta de objetivo na vida não seja justamente essa dificuldade, né, que essa pessoa está passando, que não está sabendo se sair. E aí é que vem o apoio de uma terapia, o apoio dos familiares, o apoio dos amigos, para tirar aquela pessoa daquela situação. Então, muitas das vezes, não é dar a vara para a pessoa aprender a pescar. Muitas das vezes, sim, é dar o peixe, porque a pessoa não está em situação de ter forças para segurar a vara e ir atrás do seu próprio sustento moral, espiritual, psíquico, físico. E aí a passagem continua. Porque ela se veste de maneira tão simples, é que não quer insultar a miséria com seu luxo. Porque se faz acompanhar da filha adolescente, é para ensinar-lhe como se deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer a caridade,
Mas sua mãe lhe diz: que podes dar, minha criança, uma vez que nada tens de ti? Se eu te entregar alguma coisa para passá-la aos outros, que mérito terás? Se eu te entregar, em realidade, eu é que farei a caridade, e tu que dela terás o mérito. Isso não é justo. Quando vamos visitar os enfermos, tu me ajudas a cuidar deles. Ora, dar cuidados é dar alguma coisa, que na realidade é algo bem mais íntimo, mais pessoal. Muitos reclamam e dizem: eu não tenho condições de fazer a caridade porque eu não tenho posses materiais. E aqui ele retrata muito bem, tudo bom, Mauro? Ele retrata muito bem a situação de que nós podemos sim dar do que realmente nos é posse, né? Que realmente nós temos posse, que é aquilo que nós guardamos dentro de nós. A gente só é capaz de dar aquilo que nós temos, verdadeiramente. Porque o dinheiro, as posses do mundo não nos pertencem. Então a verdadeira caridade é aquela caridade espiritual, é aquele apoio moral. A verdadeira caridade, ela é feita, né, ela é realizada sem esperar nada em troca, como a gente já falou. E aí a mãe pergunta: isso não parece bastante? Nada é mais simples. Aprende a fazer obras úteis e tu confeccionarás roupinhas para essas criancinhas. Deste modo, darás alguma coisa vinda de ti. Quantos e quantos pais vão trabalhar e, de certa forma, não estão, não é querendo apontar, né, julgar, mas que não estão tendo, né, não estão fazendo uma educação apropriada para o filho. Um dia passando na praça, né, eu e meu esposo, ele é muito observador, né, e aí a gente estava passando na frente de uma praça e ele disse assim: olha, Ju, esse senhorzinho, todo dia quando a gente passa aqui, ele traz o filho dele para fazer o que eu não sei, mas com certeza pro filho não ficar dentro de casa sem fazer nada. Ele até brincou dizendo: para fazer o que não sei, mas pelo menos para aprender a vender, no caso as máscaras, né, e verduras, legumes, ele vai aprender, né? E aí eu refleti e de certa forma tá certo nesse mundo tão cheio de tecnologia, né, de redes sociais, que às vezes a gente fica numa rede social dessa, né, e aí a gente perde o tempo, né, a gente não vê nenhum tempo passar. Então o mundo já está nessa situação bem atrativa, né, do não fazer nada, né, e esse senhor com essa preocupação de não deixar o seu filho em casa, né, na ociosidade, quem sabe, né? E aí prefere levar o filho para trabalhar junto com ele, né? Nem que seja ali para ficar do lado, ó, sob o olhar dele, mas fica. Então, essa mãe dessa passagem, ela tem essa preocupação de ensinar a filha a dar daquilo que realmente é dela. Porque, como ela falou, se eu lhe der algum objeto, alguma quantia para você passar para aqueles que necessitam, que mérito você terá? Na realidade, quem estará fazendo a caridade serei eu. Porque a matéria, né, aquele dinheiro, é fruto do meu trabalho e não do seu. Então, é uma reflexão bastante importante no sentido de que nós devemos preparar os nossos filhos, né, para que eles tenham algo a proporcionar para o mundo, algo deles, algo de bom, certo? E aí continua: é assim que essa mãe verdadeiramente cristã forma sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? Que importa, né?
Nós não temos a necessidade de dizer, é espírita. Na realidade, os espíritas eles são muito bem conhecidos pela questão da caridade, né? Mas na realidade não é algo só do espiritismo, né? É do católico, é do evangélico, é do budista, certo? Não há questão da religião, a religião é só um rótulo. Que há, na realidade, o que importa é a essência, né? A essência da pessoa. E aí continua. No seu lar é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige, mas se ignora o que ela faz, porque não quer outra aprovação senão a de Deus e da sua consciência tranquila. Um dia, porém, uma circunstância imprevista conduziu até ela uma das suas protegidas, que lhe produzia obras. Esta reconheceu e quis abençoar sua benfeitora. Silêncio, disse-lhe, não digas a ninguém. Assim falava Jesus. Então, essa passagem nos fala do verdadeiro sentido da caridade. No sentido de que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita não sabe o que a sua mão esquerda fez, né? No sentido de que devemos praticar a caridade não com o desejo de ter algo em troca, mas simplesmente por querer fazer. E o finalzinho desse trecho também me remete à passagem, à história de Isabel de Aragão, né? Que era casada com um monarca, né? Lá de Portugal. E aí ela tinha um hábito de entregar pães, né, à população, só que de forma oculta, né? De forma que não queria ser vista. E aí ela fazia a entrega desses pães. Só que o marido dela não gostava, né? O rei lá, o monarca, não gostava. E um dia ela, nas suas entregas dos seus pães, né? Nas andanças, nas ruas de Portugal, pelas ruas de Portugal, ela chegou em casa e o marido dela a abordou e perguntou a ela o que é que ela tinha naquela cesta. E ela disse, rosas. Dentro da minha cesta existem rosas. Só que ele não acreditou, porque naquela época não era tempo de rosas. E para surpresa dele, quando ele levantou o pano, ao invés de pães, existiam rosas, né? Isabel de Aragão, ela foi até considerada como santa, né? Ela é uma santa, na realidade, de Portugal, pelos seus milagres. Ela é conhecida por esses e outros milagres. Então, é só uma prova de quando nós estamos realmente imbuídos do sentimento de caridade, de bondade, a espiritualidade, sim, nos ajuda, nos protege. Na realidade, como a gente tem exemplos na literatura espírita, muitas e muitas pessoas que eram para sofrer grandes processos de transmutação, né? Tem o seu processo de certa forma um pouco mais abrandado, porque essas pessoas elas estão imbuídas desse sentimento de caridade. Elas estão prestando um favor à comunidade, à sociedade. Então é como se a espiritualidade, Deus, né, na sua bondade infinita, amenizasse ou dividisse em parcelas aquele débito anterior. Então Deus é só amor, né? Deus é só bondade, Deus é só justiça, Deus não castiga. Pelo contrário, Deus dá a oportunidade para nos corrigir, né? Para tentar fazer o melhor que nós damos conta de fazer. Então, obrigada, meu Pai, obrigada à espiritualidade divina, obrigada a todos que estão aqui nos assistindo, nos ajudando nas nossas reflexões. Que o Senhor possa nos acompanhar, meu Pai,
hoje, agora e sempre, para que possamos nos tornar pessoas melhores dia após dia. Que nunca, Senhor, o sentimento de desânimo possa fazer morada nos nossos pensamentos, nas nossas vidas. Que possamos sempre tirar de Ti as forças necessárias para continuar firmes adiante, na direção que nos levará até a Ti, porque esse foi o propósito para a nossa criação, para que possamos atingir a perfeição relativa à Tua, Senhor. Graças a Deus, muito obrigada pela presença de vocês, tá? Bom dia.